Voltei com um dos vídeos mais pedidos por vocês, que é sobre o meu emagrecimento. Pra quem não sabe, eu perdi 20 quilos sozinha e eu vim contar essa história hoje pra vocês. Oi, tudo bem? Eu sou a Beca. Se você é novo aqui no canal, já te convido a se inscrever. Esse ano teremos muitos vídeos novos voltados para o universo feminino, estilo de vida e etc. Bom, eu emagreci 20 quilos e eu vim contar hoje pra vocês como foi esse processo. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso contar um pouco da história. Eu sempre fui muito magra. Eu tenho uma genética de pai e mãe muito magros, então eu nunca tive facilidade para engordar, isso até os 20 anos. Eu podia comer o que fosse até essa idade, que eu não engordava de jeito nenhum. E por conta disso, aos 20 anos, meu metabolismo acho que desacelerou um pouco e eu comecei a engordar muito devagar e eu não fui percebendo. Quando eu me dei conta, eu já tinha engordado 20 quilos. Eu sei que é muita diferença. Lógico, eu percebia que eu tava engordando, mas eu não me enxergava com 20 quilos a mais. E aí, quando eu percebi, foi um baque muito grande, porque eu tinha ido de uma numeração 36 para uma numeração 44. O que, né, se você se sente bem com isso, é absolutamente normal, mas eu gostava de ser magra, sempre tive o biotipo mais magro, sem contar que a minha saúde não tava legal, porque eu só comia porcaria. Eu comia McDonald's 2 vezes na semana, eu fazia panela de brigadeiro 3 vezes na semana, ou seja, a minha alimentação não era nada saudável. Fisicamente, sempre fui uma pessoa ativa desde adolescente, e mesmo quando eu engordei os 20 quilos e eu fiquei cerca de um ano, assim, eu acho, um pouco mais talvez, eu continuava praticando atividade física. O problema é que eu comia muito mais do que eu me exercitava, do que eu queimava, e não era uma alimentação saudável, como eu contei pra vocês. Bom, quando eu percebi, quando o baque veio, do nada, assim, do dia pra noite, resolvi mudar meu estilo de vida. Já tinha ciência que eu não poderia voltar a ter a mesma alimentação de antes, porque meu metabolismo já não era o mesmo, e eu decidi então que eu iria perder aqueles 20 quilos, e foi assim que tudo começou. E aí eu vou contar pra vocês como eu emagreci esses 20 quilos. Já adianto que não tem mistério. Se você tá procurando uma fórmula mágica, você não vai encontrar nesse vídeo, sinto te dizer. E antes de contar pra vocês as pequenas dicas que eu tenho pra compartilhar, eu queria dizer que se eu tivesse feito esse processo com a ajuda de um nutricionista e até mesmo de um profissional de educação física, eu com certeza teria obtido esses resultados muito mais rápido, né? Então nada substitui o acompanhamento de um profissional. Outra coisa que eu queria falar é que eu nunca fiz dietas malucas. Nunca fez parte da minha vida, nunca vai fazer. Eu sou completamente contra isso. O que eu sou a favor e o que eu tento sempre melhorar é a minha rotina de alimentação para ter uma alimentação saudável. Então, gente, vamos lá. O que eu fiz quando eu decidi emagrecer? Para começar, eu cortei o básico, né? Que eram os McDonald's 2 vezes na semana, as panelas de brigadeiro, os refrigerantes com açúcar. Só com isso, obviamente, eu já ia perder peso. E eu cortei assim, cortei mesmo, tá? Mesmo. No começo, nem uma refeição, nem um day off ou uma refeição livre eu tinha. Eu era bem radical. Eu não ingeria doce, eu não comia fast food, eu cortei refrigerante. O que mais eu fiz nesse processo de emagrecimento que durou uns 8 meses, mais ou menos? Eu reduzi muito carbo, mas não parei de comer carboidrato, até porque eu não sou a favor de extremismos, então o que eu fiz foi reduzir muito. Eu não comia carbo à noite, na grande maioria dos dias, e na hora do almoço, sim, eu comia ali um pouco de arroz, às vezes uma batata, um macarrão, o que fosse, mas mesmo assim eu também reduzia a porção. Isso é uma dica que ajuda bastante. Reduzir porção. Então, se você tá acostumada a comer pratos muito grandes, começa reduzindo. Eu lembro que antes, sei lá, se eu pegava 6 colheres de arroz no almoço, eu passei a pegar 3. Coisas assim, sabe? E foi isso que principalmente me ajudou a emagrecer. Outra coisa que eu fiz muito forte foi pegar firme na atividade física. Na época eu era muito neurótica com aeróbico. Hoje eu vejo que uma forma muito boa também de emagrecer é pegando pesado na musculação.
porque aí você não só perde gordura, mas substitui a gordura por massa magra, que é o que ajuda a dar definição muscular e fortalecimento muscular também. Mas na época eu peguei muito firme no aeróbico, então eu corria muito na esteira, eu comecei a correr nessa época, aos pouquinhos. No início eu não conseguia correr nem 1 minuto, mas a cada dia eu ia me desafiando um pouquinho mais. Um aeróbico que esse sim, até hoje, funciona muito para emagrecer é a dança. Eu fazia muito zumba naquela época e é uma aula que queima demais. Eu saía assim, ó, pingando e queimava muita caloria. Então isso também me ajudou bastante. E também fazia musculação. É que o que eu falei é que se eu tivesse pegado mais pesado na musculação, talvez eu tivesse ficado com o corpo até mais torneado, porque eu acabei perdendo os 20 quilos, mas eu mantive esse padrão mais magrinha, que é o que eu sempre tive. Bom, gente, não tem segredo. Eu acho que o processo de emagrecimento começa aqui na cabeça, né? Eu acho que a gente tem que se sentir bem com o nosso corpo, mas principalmente a gente tem que ter um estilo de vida saudável. E isso é pra tudo, não é só pra alimentação e pra atividade física. É pra aquilo que a gente consome, pra aquilo que a gente pensa, pra aquilo que a gente sente, pra aquilo que a gente fala, pra aquilo que a gente assiste, ouve, enfim. Acho que equilíbrio é a palavra pra tudo na vida. Nada que é em excesso é legal. Então, oi filho, você veio aqui dar um oi no vídeo da mamãe? Eu sinto muito se você esperava uma fórmula mágica, mas as minhas principais dicas são essas. Cortar aquilo que você sabe que tem que cortar, né? Açúcar, carbo em excesso, reduzir porção, acho que ajuda muito. Comer bastante fruta, bastante verdura, bastante legumes. Não passar fome, acho que isso é muito importante falar também, porque senão seu corpo entende que quando você comer, ele precisa estocar comida, porque você vai demorar muito tempo para comer de novo. Então, procurar comer de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. E coisas saudáveis para você não ficar com fome, não passar mal, mas também ingerir bons alimentos. Beber muita água ajuda muito com celulite também. Bebia muita água, bebo até hoje muita água. Não é fácil no começo, vou ser bem sincera para vocês. Tinha dias que apesar de comer bem, eu ia dormir com um pouco de fome, porque, né, o estômago tá assim, conforme você vai reduzindo, ele vai encolhendo, mas demora um tempo. Mas não era nada absurdo também. Eu acredito que as primeiras semanas sejam as mais difíceis. Depois que você pega no tranco, você começa a perder ali os primeiros 3, 4 quilos. É muito legal porque você pega no embalo, o metabolismo já dá uma acelerada e pra perder o restante é mais fácil. E aí, depois que eu emagreci os 20 quilos, um bom tempo depois, eu fui morar fora, morei fora por 6 meses. E a comida de lá era muito diferente da daqui. Além disso, a cada final de semana eu ia viajar para um país diferente. Então eu queria conhecer os restaurantes, eu queria conhecer a culinária local. E com isso, desses 20 quilos, eu acabei engordando 5, 6 de novo. Que eu emagreci esse ano, quando eu fiquei solteira, ano passado, quando eu fiquei solteira, mudei meu estilo de vida. Parei de comer tanto fora, porque quando eu voltei pro Brasil, daí eu comia muito fora, muito em restaurante. Então assim, gente, não tem muito segredo, sabe? Eu nunca fiz nada absurdo. Quando eu tava no processo de emagrecimento, tirando as primeiras semanas, eu me permitia ter uma refeição livre na semana. Então no final de semana eu comia o McDonald's que eu queria. Eu ia almoçar na casa da minha avó, eu comia ali um pedaço de bolo ou uma fatia de pudim. Quando dava muita vontade durante a semana de comer um doce, eu comia um quadradinho, mas tudo com equilíbrio. O problema dos meus 20 quilos a mais era o desequilíbrio na minha alimentação. Quando eu corrigi isso, tudo mudou. Com a minha idade, agora eu tô com 29 anos, né? Obviamente eu tenho que continuar cuidando da minha alimentação. Não tô na minha fase mais regrada, confesso, mas não engordei mais, tô no meu peso atual. Gostaria até de perder mais uns 2, 3 quilinhos, mas isso se eu engrenar no esporte de novo eu consigo fácil. E procuro todos os dias melhorar um pouco. Tem dias que eu enfio o pé na jaca, tipo, eu tô de TPM, ontem mesmo eu matei um pote de Nutella. Mas são exceções. Eu não vou ao mercado e compro Nutella pra ter na minha casa sempre. Aliás, isso é uma outra dica muito legal. Primeiro, não ir no supermercado com fome, porque você vai querer... É engraçado, mas é muito verdade isso. Você traz um monte de coisa que não precisa e acaba comendo besteira. Não ficar muitas horas sem comer, porque senão você também vai acabar comendo besteira. E a terceira dica é essa. Não compre coisas que não são saudáveis pra ter em casa. Tem que ser uma exceção, não pode ser uma rotina. É a rotina
rotina que vai fazer você ter o peso que você quer ter, o peso que é ideal pra tua saúde, etc. E ter paciência também, porque o emagrecimento não é do dia pra noite. Como eu falei, eu levei 8 meses pra perder esses 20 quilos, é bastante tempo, né? Então tenha em mente também que as coisas não vão ser do dia pra noite, mas tentar reeducar o teu estilo de vida de um modo que você vá conseguir sustentar isso a longo prazo. Como eu falei no início do vídeo, se você procurar a ajuda de um especialista, você vai conseguir isso muito mais rápido, de maneira muito mais leve. Eles entendem, inclusive, de alimentos que podem acelerar esse processo de emagrecimento, de definição muscular, fortalecimento muscular, etc. Hoje eu tô magra, no meu peso que eu considero magra, mas eu não tô com o meu corpo dos sonhos ainda. Agora eu tô uma pessoa mais saudável e etc. Mas eu quero, quem sabe, esse ano pegar um nutricionista pra fazer o desenho do corpo mesmo e ficar com o shape que eu gostaria de ter. É importante também a gente trabalhar a nossa autoestima, a nossa mente, pra entender que a vida é feita de fases e respeitar as fases da sua vida também. Não se... Se você hoje não tá com o corpo que você gostaria, se você não tá saudável, tenta entender também o que tá por trás disso. Você se alimenta por fome mesmo, porque seu estômago cresceu de tanto comer. Você se alimenta por ansiedade. O que tá por trás do teu ganho de peso? Então a gente tem que trabalhar essa parte também, que ela tá total relacionada. Tem gente que fica nervosa e come mais. Eu sou uma pessoa que, se eu fico nervosa, eu paro de comer. Respeitar os momentos da vida. Às vezes você virou mãe, a tua rotina é muito corrida, mas a gente sempre pode fazer um pouquinho melhor. Eu entendo que tem mulheres que me acompanham que saem cedo para levar a criança na escola, volta só no fim da tarde, aí tem o terceiro turno com o filho em casa. Não é tão simples, né? Mas a gente consegue dar um jeitinho, às vezes fazer um treinão em casa mesmo. Hoje no YouTube tem vídeos de diversos profissionais. Tem que tomar cuidado para não lesionar, então sempre, em primeiro lugar, eu indico um profissional. Mas tem muitas formas de se cuidar em casa. Cozinhar uma carninha ali, comer com salada também é super prático. Hoje você compra salada lavada no mercado. Não tem desculpa, sabe? Existem dificuldades, mas tudo que a gente quer na vida a gente dá um jeito. Então tem que começar o processo aqui. Eu acho que foi quando a minha ficha caiu que eu consegui realmente começar a fazer alguma coisa. No meio do caminho eu experimentei algumas coisas também, como Herbalife. Eu tomava às vezes o shake à noite pela praticidade, no inverno a sopa. Eu sei que tem uma galera aí que é contra e eu entendo também esse lado, mas a gente cai naquele ponto do extremismo que eu falei. Não é viver de Herbalife pra sempre, sabe? É às vezes você consumir uma refeição ou outra, num dia que tá corrido ali, não deu tempo de preparar a carne, preparar a salada, bate um shake, ou num dia de inverno que não deu tempo de fazer sopa, toma uma sopinha. Eu não sou a favor de extremismos. Eu acho que tudo que é industrializado a longo prazo não é legal. Mas uma vez ou outra, ou por um período, eu acho que vale a pena, assim, a gente usar de alguns aliados, se a sua rotina for muito corrida. Agora, se você gostar de cozinhar, melhor ainda, perfeito, né? Hoje tem vários Instagrams e canais no YouTube que indicam muitas receitas saudáveis, de doces, de coisas salgadas também. Então, gente, a informação tá aí a nosso dispor pra gente aproveitar mesmo. Eu espero que meu vídeo tenha valido. Se pelo menos as dicas não valeram, se esperavam uma receita mágica, eu não dei, desculpa aí. Mas eu espero que o estímulo, pelo menos, tenha te ajudado, porque não tem nada melhor do que a gente ter disposição pra fazer as coisas, a gente se sentir bem quando a gente coloca uma roupa. Estando gorda ou estando magra, mas você se olhar e se achar bonita, eu acho que isso é o mais importante. Se você tiver alguma dica muito legal, compartilha aqui nos comentários pra gente trocar experiências. Me sigam lá no Instagram, dê joinha no vídeo pro YouTube me ajudar na divulgação. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Em breve eu volto com outro vídeo pra vocês. Tchau!